Seu protagonista conquista deusas para ter filhos e ficar forte no apocalipse, mas você não só virou uma deusa, como foi conquistada pelo inimigo renascido. Você, autor do Ziu, mata inimigos só porque um desastre global aconteceu, fazendo com que todos os humanos e seres vivos evoluam ou sofram mutações. Os humanos que falham em evoluir inevitavelmente se transformam em zumbis terríveis. A boa notícia é que você evoluiu. A má notícia é que você evoluiu para isso. Você também despertou uma habilidade de corpo divino de nível superior. O anfitrião não só tem beleza e charme no máximo, mas também os filhos que nascerem podem herdar perfeitamente os atributos e habilidades do homem. Olhando para aquele rosto impecável no espelho, você está desesperado. Isso não é brincadeira, né? Seria bom apenas ficar mais bonito, mas você também se tornou a deusa companheira de um homem. Que droga é essa? Você encolhe a cabeça desesperadamente e se esconde no cobertor, planejando dormir para sempre, mas a fome te acorda em menos de meio-dia. Para sobreviver bem no apocalipse, você planeja começar coletando suprimentos do vizinho. Depois de forçar uma lavagem cerebral por meio-dia, você tem sucesso. Você revela uma expressão firme, revira a casa em busca de um taco de beisebol e abre a porta. No segundo seguinte, uma figura alta surge. Um colar é repentinamente colocado em seu pescoço. Em pânico, você instintivamente levanta o taco de beisebol para acertar o oponente. Inesperadamente, a pessoa apenas levanta o braço e facilmente agarra o taco de beisebol, então olha para você com uma expressão surpresa. Com apenas nível 1, você consegue reagir tão rápido. Não é à toa que é uma das 4 escuridões negras da vida passada, a Freira Demônio. Duan Vangil, quem é você? O que você colocou em mim? Antes que você pudesse terminar de falar, seu pescoço repentinamente aperta e então uma poderosa corrente elétrica percorre todo o seu corpo, fazendo com que você se ajoelhe no chão em agonia. Que dor! O que é isso? Quem é você? Tire isso! Isso é impossível. Freira Demônio, o homem disse friamente enquanto invocava uma longa espada negra do nada. Então ele lentamente mira no seu pescoço. Eu renasci especificamente para te matar. Embora você não tenha feito nada de errado agora, é melhor prevenir do que remediar. Por favor, morra. Dizendo isso, o homem levanta a espada, planejando atacar com força. Espere, espere. Vendo isso, você se ajoelha apressadamente e grita, irmão mais velho. Poupe minha vida. Eu farei qualquer coisa que você me pedir. Eu te imploro. Eu não conheço nenhuma freira demônio. Assim que você termina de falar, a espada do homem para na frente do seu pescoço. Você levanta a cabeça cuidadosamente para olhar para o homem, percebendo que ele tem uma expressão hesitante. Ele é muito jovem. Ele também tem um rosto bonito, daquele tipo que as beldades da escola estariam dispostas a perseguir. O homem também fica ligeiramente surpreso ao te ver tão lamentável, olhando fixamente nos seus olhos, frios e pegajosos. Sua maldita traidora, fingindo inocência. Claramente, você matou tantas pessoas na vida passada. Agora você quer fingir demência para se safar. Irmão, do que você está falando? Meu nome é Duanjui, não Duan Van NV, nem sou uma freira demoníaca. Você não está me confundindo com outra pessoa? Você respondeu suavemente, impotente. Você ainda não entendeu? Eu sou um renascido, já vivi uma vida. Sua vadia. Na vida passada, você era um dos líderes de culto malignos mais odiados na região central da China, usando seu próprio poder. Você destruiu vários abrigos de nível de 1000 pessoas e ainda matou intencionalmente dezenas de milhares de pessoas da base de Esperança e Resgate. O homem falou com uma voz sem emoção, e o olhar em seus olhos sempre foi extremamente frio. Depois de ouvir isso, você finalmente entendeu a situação atual e não pôde deixar de querer desistir. Amaldiçoando silenciosamente o autor em seu coração, ele deve estar brincando. Como eu poderia encontrar uma coisa dessas? Seu autor bastardo, por que os inimigos da minha vida passada podem renascer? Se renascer já não fosse o bastante, eles conseguiram me encontrar tão rápido. Como eu vou lidar com isso? Como eu poderia derrotar um renascido? A menos que eu pudesse atacá-lo furtivamente enquanto ele não estivesse prestando atenção. Pensando nisso, sua expressão ficou gradualmente séria. Suas mãozinhas inquietas também estavam procurando silenciosamente pelo taco de beisebol, mas você nunca pensou que seus movimentos, antes mesmo de serem concluídos pela metade. O homem à sua frente de repente ficou com os olhos fixos e chutou o taco de beisebol no chão. Chutou para longe, então agarrou seu cabelo e disse ferozmente: Taizi, você realmente merece morrer.
Você realmente queria me atacar furtivamente. Ei, pare de puxar meu cabelo. O que você, seu pervertido, está querendo fazer? Ai, dói muito. A força do homem é extraordinária. Apenas um leve puxão e ele vai te... Deitou no chão. Seu coração estava ansioso e irritado, e em desespero, você teve que morder a bala. Gritando sem se importar com as consequências. Por que eu não deveria te atacar furtivamente? Um bastardo que quer me matar ao menor desacordo. Por que eu não posso te atacar furtivamente? O que você está dizendo sobre vidas passadas e futuras? Que coisas estranhas. O que isso tem a ver comigo? Eu não fiz nada. Que diferença há entre você me matar assim e os bandidos do culto maligno sobre os quais você está falando? O homem ouviu. O pé se retira ligeiramente. Renascido, ele originalmente estava determinado. A viver por si mesmo, subindo de nível sozinho para se tornar o auge do poder neste mundo apocalíptico. Para isso, resolver o problema do inimigo que amava causar problemas em sua vida passada também era necessário. Então, ao sentir a aura familiar, ele correu rapidamente, apenas para acabar com isso o mais rápido possível. Aquela mulher odiosa. Mas o que o homem não esperava era que o irmão demônio neste momento. Era completamente uma garota comum. Não só seu poder não representava nenhuma ameaça para ele, mas seu senso de moralidade também não tinha falhas. Ela parecia tão lamentável, o que tornava difícil para ele atacar e matar uma mulher inocente. Tudo bem, eu posso não te matar. Após hesitar repetidamente. O homem finalmente suspirou. Mas a pena de morte pode ser evitada, mas a punição viva é inevitável. Se eu te deixar ir, você provavelmente ainda crescerá no futuro e se tornará um demônio assassino. Em vez de tal coisa acontecer, é melhor te manter ao meu lado sob vigilância estrita. O que você quer dizer? Você franziu a testa para ele, seus olhos cheios de cautela. Quando você o viu avaliando seu corpo, você de repente pensou em algo e cobriu sua suavidade com as mãos. Eu não pude deixar de... Depois de examinar seu corpo, os cantos da boca do homem se curvaram levemente. Um sorriso divertido. Então, em um tom arrogante, ele ordenou, meu nome é King Kong. A partir de hoje, você é minha mulher. Eu vou proteger sua segurança e te levar para subir de nível em uma sala secreta. E o que você tem que fazer é guardar suas ideias brutais e ser uma boa esposa. A coleira no seu pescoço serve para te punir sempre que você tiver a ideia de me atacar. Mesmo se você quiser fugir, você não pode escapar. O quê? De jeito nenhum. Ao ouvir as palavras de esposa, você ficou tão irritada que quase desmaiou. Felizmente, você simplesmente revelou tudo. Eu sou um homem, cara. Eu me tornei uma mulher por causa de uma habilidade despertada. Então você entendeu? Relacionamentos entre homens não terão um bom final. Ai, é mesmo? Vendo você tão teimosa, King Kong apenas sorriu com desdém. Quem se importa com o que você realmente é? Você é uma mulher agora. Isso é o suficiente. E é ainda melhor se você era um homem antes. É mais divertido te humilhar assim. Vá colocar as meias arrastão pretas para mim, ou eu vou te castrar. O quê? Você está confuso? O que fazer? A vida dele está nas mãos do outro. Dizer a coisa errada pode ser fatal. E vendo como você está relutante. King Kong bufou impacientemente. Vadia, parece que você não vai aprender a menos que eu te dê uma lição. Espere, irmão. Não. Para ali, para lá. Ah, dói. Pare com isso. Tenha piedade de mim. Eu vou usar, tudo bem? Sendo eletrocutado, meu corpo inteiro brilha em branco, gritando terrivelmente. Para ser honesto, na verdade não dói tanto. É só essa sensação de ser amarrado com uma coleira e eletrocutado no pescoço. Faz você, como homem, se sentir muito envergonhado. Isso mesmo, olhando para o rosto ressentido de quem está ajoelhado no chão. King Kong não sentiu nenhuma simpatia. Brincadeira! Este é o demônio temido da vida passada. Um CS que se diverte matando pessoas, uma vadia que se diverte exterminando homens. Se não fosse porque ele ainda não cresceu a ponto de ser tão pervertido, King Kong já o teria cortado em pedaços. Mas agora, talvez, com um pouco de treinamento, eu possa transformá-lo em um bom garoto. Além disso, ele pode ser minha mulher. Pensando nisso, King Kong silenciosamente acenou com a cabeça, como se concordasse consigo mesmo. E você, naquela situação irreversível, só pode se levantar do chão miseravelmente, com o rosto cheio de ressentimento, ir até o quarto do vizinho, tremendo ao tirar 2 meias de seda limpas.
Que criança obediente! E também tem saias. Pegue 2 também. Saias curtas. Isso é demais. Você está murmurando algo com os dentes cerrados, mas tem medo de ser ouvido pelo outro. Só pode suportar as lágrimas de humilhação e tirar 2 saias brancas. Agora você está satisfeito? Você diz com raiva, segurando as roupas na mão. Seus olhos pequenos e furiosos parecem muito ressentidos e muito lamentáveis. E vendo ele assim, King Kong, que sempre teve uma expressão de desdém, também ficou momentaneamente atordoado. Ele só sentiu como se seu coração tivesse sido atingido por algo. Por um momento, ele realmente achou essa mulher muito fofa e lamentável. Você, justamente quando King Kong estava admirando sua beleza, uma sensação inexplicável de crise o atingiu de repente. Seu olhar ficou repentinamente frio e ele virou a cabeça abruptamente para olhar para baixo. O que foi? O que está acontecendo? Percebendo que algo estava errado, você rapidamente se escondeu atrás dele. E King Kong pegou sua longa espada. Enquanto movia os pulsos, ele explicou friamente, a culpa é sua por gritar tão alto agora. Os zumbis lá fora devem ter nos descoberto. Mulher inútil, volte para dentro. Eu vou cuidar deles. Depois de dizer uma frase fria e bonita, King Kong saltou, pulando pelas frestas da escada. Wen-Yan, você parado no lugar com os cantos da boca se contraindo. Primeiro passo. Quem é a mulher? Quem é a mulher inútil? Sua família inteira é de mulheres. Está me desprezando, não é? Quer que eu use meias pretas, não é? Ok. Aproveitando esta oportunidade. Eu definitivamente tenho que pensar em uma maneira de te matar. Escapar é impossível. Será que King Kong te encontrou em um instante? Isso mostra que King Kong deve ter alguma habilidade de rastreamento. Não importa o quão longe eu fuja, ele pode facilmente me encontrar. Sendo assim, a única coisa que você tem que fazer agora é: você corre apressadamente para casa e revira o armário. Em poucos segundos, você pega uma tesoura com entusiasmo e, em seguida, mal pode esperar para levantar a tesoura e cortar o colar em seu pescoço. Primeiro vou tirar essa coisa maldita e depois, quando ele voltar, pensarei em uma maneira de ligá-lo. Ah! Craque. Sem qualquer previsão, completamente inesperado. No momento em que você levanta os cantos da boca com orgulho, pensando que poderia escapar das mãos de King Kong, o colar imediatamente acionou o mecanismo de punição. Isso te pegou de surpresa e você soltou um grito miserável. E uma luz branca brilhante brilhou por todo o seu corpo. Ah, vou morrer. O grito agudo ecoou por todo o corredor. A dor intensa se espalhou pelo seu corpo através do pescoço. 1000 cortes, dor insuportável, até que você estava prestes a desmaiar. Este choque elétrico terrível finalmente parou. Você, com fumaça saindo da cabeça, abriu os olhos e deitou no chão, olhando para o teto com uma expressão cheia de desespero. Então King Kong foi gentil comigo agora? A verdadeira voltagem desta coisa é tão terrível que quase vi minha bisavó. Pensando desesperadamente, não posso escapar. Dessa forma, só posso suportar a humilhação e arcar com o fardo. Ficar ao lado de King Kong. Maldito! Mas não pense que vou desistir facilmente. Você olha para fora da porta e vê um zumbi com apenas a parte superior do corpo rastejando lentamente. Imundo. Droga! Eu não tranquei a porta. No momento em que você viu o zumbi, você não pôde deixar de amaldiçoar em seu coração e, em seguida, agarrou-se ao sofá ao lado, tentando se levantar com os braços. Mas, infelizmente, o choque de alta intensidade fez com que a maioria dos seus músculos ficasse fora de controle, incapaz de se mover. Então você só pode assistir. O zumbi rastejando cada vez mais perto. Acabou. Parece que não vou morrer nas mãos daquele homem fedorento. Vou morrer primeiro nas mãos dos zumbis. Você observa o zumbi rastejar cada vez mais perto, até agarrar seu pé. Não, King Kong. O desejo de sobreviver fez você soltar um grito surpreendente. Você acena os braços descontroladamente, agarrando o sofá, tentando combater o poder dos zumbis dessa forma, mas quanto mais ele grita, mais excitado o zumbi fica. Justamente quando ele abre os dentes e mira na sua coxa, você fecha os olhos desesperadamente. Acabou, eu vou morrer, né? Mas o estranho é que, depois de muito tempo, nenhuma dor vem. Cheio de esperança, você abre os olhos com cuidado, e na visão embaçada, há uma figura alta de costas parada ao lado dele. Seu pequeno vadio, King Kong amaldiçoa com um rosto indiferente. Você está tentando cortar a coleira? Caso contrário,
Como você poderia ser eletrocutado a ponto de não conseguir lidar nem com um zumbi aleijado? Enquanto diz isso, King Kong levanta a mão e agarra seu queixo, amassando suavemente como se estivesse brincando com uma obra de arte. O rosto é macio e mole, a sensação é boa. O que foi? Assustado? Você ainda não morreu? Ale? Ao ouvir o grito, você finalmente volta a si. Depois de clarear sua mente, você percebe que o zumbi já está morto no chão. Você não pôde deixar de arregalar os olhos em choque. Você salvou minha vida, vadio morto. Ainda atuando comigo aqui, fingindo não ouvir, não é? Você está querendo tirar a coleira? King Kong provavelmente pensou que você estava fingindo loucura, então suas maldições verbais continuaram. Mas desta vez, seus movimentos obviamente não foram tão rudes como antes, apenas esticou as mãos, e sem que você esperasse. Ele te pegou no colo como uma princesa. O que você está fazendo? Sentindo o calor do homem. Você finalmente mostrou um olhar de pânico, e rapidamente levantou suas pequenas mãos para tentar se libertar, mas como seus músculos ainda estavam relaxados, você não conseguiu usar a força. Cale a boca, mulher, é muito perigoso aqui. Eu vou te levar para minha base, e então vamos ter uma boa conversa sobre biologia. O que você está dizendo? Me solte. Eu já disse que não sou seu pervertido. Ao ouvir as palavras de King Kong, seu rostinho ficou pálido de medo, e você só conseguiu balançar seus membros fracos e lutar constantemente. Seus pés brancos e macios balançavam no ar, e em resposta a isso, King Kong respondeu com ainda mais orgulho. Eu disse que é melhor assim. Você é uma mulher agora, e só precisa ser bonita. Alguém como você, que é naturalmente linda, e que facilmente causa problemas no futuro, só pode me dar paz de espírito se for trancada no porão e vigiada de perto. Você não acha? Segurando a beleza em seus braços, caminhando com passos confiantes. King Kong não tem medo dos zumbis lá fora. Ele é tão abertamente. Andando abertamente pela rua. Meu Deus, tudo isso foi você quem fez. Você, abraçado, olhando para os lados com um leve pavor sob o crepúsculo. A praça do bairro já estava banhada em sangue, e os cadáveres na entrada do prédio já estavam empilhados como montanhas. Nesta situação, não seria exagero dizer que era um inferno na terra. Um traço de tristeza surgiu inexplicavelmente em seu coração, mas você estava impotente. Então você só podia fechar os olhos e parar de olhar. Você realmente estava sentindo pena dos outros. Percebi a mudança em sua expressão. King Kong pareceu muito surpreso. Afinal, em sua impressão, a freira demônio, preta e amarela, era uma lunática extremamente cruel. Não matar alguns homens por dia a deixaria incapaz de dormir. Mas agora, olhando novamente, King Kong não pôde deixar de ter dúvidas sobre seus próprios pensamentos. Será que essa mulher realmente sofreu algum tipo de estímulo para se tornar assim? Então, se eu cuidar bem dela por um tempo, talvez ela possa viver como uma pessoa normal. Pensando assim, King Kong não pôde deixar de acenar com a cabeça afirmativamente. Logo, King Kong trouxe Duan Jue para outro bairro, a apenas 1 quilômetro e pouco de sua casa. Não é à toa que King Kong disse que no início do apocalipse, ele percebeu sua aura. Acontece que os dois moravam tão perto. É aqui. O que te surpreendeu um pouco foi que King Kong não escolheu entrar no prédio do bairro, mas te levou para uma pequena casa de 2 andares. Os muros eram altos e o topo estava coberto de arame farpado. O portão de ferro do pátio era tão grosso quanto uma armadura. E isso nem entrou na casa. Por que a defesa da sua casa é tão forte? Olhando para esta casa parecida com uma fortaleza, você piscou seus grandes olhos e murmurou em dúvida. King Kong não escondeu nada, apenas te abraçou com uma expressão calma e entrou. Eu já disse que renasci. Já que renasci, é normal se preparar um pouco antes do início do apocalipse, certo? Dito isso, King Kong já havia te levado para o 2º andar da casa e te jogado no banheiro. Jogando também as meias pretas e a saia que estavam no chão, ele te ordenou com um tom condescendente. Agora, ou você se lava, veste as roupas ou eu te mato com um golpe. Eu não preciso de lixo inútil na minha casa. A decisão é toda sua. Qual você escolhe? Os outros protagonistas no apocalipse conquistam deusas, têm filhos e ficam mais fortes. E você no apocalipse não apenas se tornou uma deusa, mas também foi conquistado pelo inimigo que renasceu, e até foi forçado a vestir meias de seda. Agora você olha para o chão, que representa a humilhação da seda preta, ombros tremendo levemente.
Uma vez que você colocar isso, sua identidade como homem desaparecerá para sempre. Esperando por você, há apenas humilhação e tortura infinitas, mas se você não usar, com sua força atual, é impossível derrotar King Kong, então o resultado é apenas a morte. É fingir ser uma mulher e fingir compromisso, ou morrer destemidamente como um homem, depois de hesitar por um longo tempo. Uma lágrima escorre pelo seu rosto, e você pega a seda preta no chão. Eu não quero morrer. Desculpe, eu não sei para quem estou pedindo desculpas, mas você é um covarde. Ótimo, isso é bom, vendo você pegando a seda preta. King Kong assentiu com satisfação, mas o que ele disse a seguir atualizou sua visão de mundo novamente. A partir de agora, você deve me chamar de mestre, e eu te chamarei de Xiao Jue, entendeu? Assim que essas palavras saíram, seu rostinho ficou rosado imediatamente, e você olhou para King Kong com uma expressão de descrença. Mas depois de muito tempo, você não se atreveu a dizer uma palavra, e vendo isso, King Kong apenas estreitou os olhos levemente. O que? Você não quer? Não. Você usou quase toda a sua força para gritar essa frase, então seus olhos se encheram de lágrimas e você disse em voz baixa com uma voz magoada. Eu ouvirei o mestre, Xiao Jue ouvirá o mestre no futuro, mas no fundo. Mate você, um dia eu vou te matar, Xiao Jue é tão obediente. Vá tomar banho e saia para me mostrar depois de trocar de roupa, depois de deixar esta frase. King Kong finalmente saiu do banheiro, deixando você sozinho sentado no chão, sentindo tristeza e confusão infinitas sobre seu futuro. Meia hora depois, no terraço, King Kong montou uma churrasqueira e assou carne sob o céu noturno vermelho, e o cheiro de carne era como acender um fusível, e os zumbis na comunidade viraram a cabeça. Olhando na direção da vila, a centenas de metros de distância, eles sentiram o delicioso cheiro de carne. Todos eles mostraram olhos escarlates, correndo como feras enlouquecidas, em poucos minutos. Eles já se reuniram do lado de fora do muro da vila, olhando para os monstros abaixo. King Kong não se importava nem um pouco. Ele cozinhava churrasco sozinho, como se fosse um simples jantar em família, mas o fato de ele não ter medo não significa que outros não tenham. Você acabou de sair do banheiro e viu essa cena, e não conseguiu evitar um xingamento em pânico. Droga! O que você está fazendo? Quer morrer? Você olha aterrorizado para o muro do quintal que está prestes a desabar. Apressadamente balança a cabeça para se acalmar, avança 2 passos e agarra o braço de King Kong, avisando, Ei, pare de assar. O muro vai cair, os zumbis lá fora vão invadir. Vá trocar de roupa. King Kong, que teve o braço agarrado, finalmente olhou para trás, mas não esperava que sua primeira frase não fosse para explicar sobre o churrasco ou os zumbis, mas sim para zombar de sua roupa atual, camiseta branca, saia preta e branca, meias pretas finas e lisas. Um rosto adorável com um toque de charme e beleza absoluta e ainda mais amável, perfeito, tão perfeito. King Kong quase deixou escapar essas palavras, e ao ouvir isso, você simplesmente não podia acreditar em seus ouvidos. Só podia cerrar os dentes e olhar furiosamente para o outro, e então gritar ressentido, seu idiota. Que horas são para você ainda pensar nessas coisas? Você não vê que os zumbis lá embaixo estão prestes a derrubar o muro? Assim, vamos morrer. É tudo culpa sua por ficar à toa assando bife. Diante de sua pergunta, King Kong apenas levantou a mão, facilmente bloqueando sua cabecinha. É tudo culpa minha? Então você não vai comer daqui a pouco? Enquanto falava, King Kong enfiou um pequeno pedaço de carne com um garfo, como se estivesse provocando um gatinho com um brinquedo. Entregando-o à sua boca. Me solte, eu não vou comer. Humilhado, você se sente desconfortável por todo o corpo, como se algo importante tivesse sido perdido, algo chamado dignidade. É sua masculinidade originalmente inabalável, mas, embora o corpo se sinta muito desconfortável. Mas é preciso dizer que os braços de King Kong são muito fortes e a temperatura do corpo também é muito quente. Sendo abraçado, uma inexplicável sensação de segurança invade o coração, como se os incontáveis zumbis lá embaixo também não fossem tão assustadores. Em seguida, veio a extrema fome no estômago. Só então você se lembrou. 1 hora atrás, você havia vasculhado as casas dos vizinhos em busca de comida, encontrando King Kong depois. O medo e o nervosismo fizeram você esquecer a fome. Nesse momento, ao sentir o cheiro da carne, o estômago começou a roncar sem parar, como se um interruptor tivesse sido acionado. Mesmo que você tentasse suportar, não adiantava.
Esse som vergonhoso foi ouvido claramente por King Kong ao lado. Então seu sorriso se tornou ainda mais presunçoso, balançando o garfo em sua mão novamente. Você realmente não vai comer? Você não está com fome? Neste momento, seus olhos já estavam fixos na carne, e você disse cautelosamente com o rosto corado. Posso comer? Claro, King Kong respondeu alegremente. Mas logo, ele piscou os olhos, lembrando em um tom divertido. Mas não se esqueça da sua posição. O que você tem que me chamar para que eu te dê? Ouvindo isso, suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas, e seus olhos furiosos também estavam cheios de ressentimento. Quase como se quisesse morder e matar King Kong, mas desta vez, essa humilhação e ressentimento não duraram muito. Então você abriu ligeiramente a boca e respondeu com uma voz quase sufocada em lágrimas. Mestre, eu quero comer isso. Você finalmente disse isso, e vendo você tão obediente. King Kong também curvou os lábios e generosamente entregou o garfo à sua boca, vendo você morder diretamente. E então comeu alegremente. Mas os zumbis embaixo ainda estavam gritando loucamente. Você perguntou enquanto comia. Mestre, você também pareceu se acostumar a pegar as sobras e comer de uma vez. Não se preocupe com eles, é só admiração. O quê? Ouvindo isso, você inclinou ligeiramente a cabeça, com um olhar confuso no rosto, parecendo não entender o que King Kong queria dizer. No entanto, no segundo seguinte, uma explosão repentina ocorreu do lado de fora do muro da mansão. Grandes chamas subiram ao céu e todos os zumbis foram explodidos. A cena pode ser descrita como miserável ao extremo. Vendo uma tela tão terrível, você quase vomitou a carne que acabou de comer. Felizmente, sua força de vontade era forte e você a engoliu de volta. Por outro lado, King Kong nem sequer se incomodou em olhar e ainda estava cortando o bife calmamente. Nasceu nas 4 estações, pouca experiência. Louco. Você encarou o homem ao seu lado como se estivesse olhando para um monstro. Definitivamente um louco. Bombas compradas com antecedência? Usando armas modernas ou estranhos itens do sistema. Seja o que for, essa caça ostensiva de zumbis definitivamente atrairá inimigos mais numerosos e aterrorizantes, e também atrairá inúmeros sobreviventes em busca de recursos. Pode-se dizer que você se colocou no olho do furacão, tornando-se um lugar de importância. Mas pensando nisso, você olhou para os olhos de King Kong. A transição do ódio e da humilhação para um toque de anseio. Bonito é bonito, mas muito perigoso para mim. King Kong, esse cara, é simplesmente impecável. Ao mesmo tempo, King Kong, que terminou de grelhar os últimos espetinhos de carne, vestiu um casaco e caminhou em silêncio em direção à varanda. O que você está fazendo? Você não come o que você mesmo grelhou? Talvez King Kong não tenha tocado em nada. E você já comeu tanto. Você se sentiu um pouco mal e gentilmente perguntou a ele. Em resposta, King Kong silenciosamente sacou a longa lâmina do espaço vazio. Depois de mexer um pouco os pulsos, voltei-me para explicar. As bombas que plantei não eram muito boas, alguns zumbis não morreram completamente. Tenho que descer para lidar com isso. Além disso, aqueles espetos de alho poró são nossos. Você não pode comer. Ao ouvir as palavras de King Kong, Duan Jue concordou com uma expressão de estupor. Parecia muito obediente e fofo, mas quem teria pensado que, assim que King Kong pulou, na cena seguinte de pular da varanda, as veias da testa de Duan Jue de repente estouraram, usando uma expressão quase rangendo os dentes. Pensei secretamente para mim mesmo, enquanto você não volta, tenho que procurar na vila. Se houver outros adereços de armas poderosas que possam cortar essa coisa no meu pescoço, as oportunidades são conquistadas por mim mesmo. Pensando assim em seu coração, o rosto de Duan Jue, não, vendo que o dia está prestes a escurecer, se continuar assim, sua castidade será tirada por King Kong. E antes de partir, Duan Jue não se esqueceu de pegar alguns espetos de rim na mesa. Enquanto comia deliciosamente, ele começou a procurar em casa. Eixiu. Abrindo o guarda-roupa, estava cheio de roupas e mochilas escuras ou camufladas, e o material era muito durável. Abra a caixa de armazenamento, vários equipamentos eletrônicos, baterias, fontes de alimentação, ferramentas de hardware estão todas disponíveis, e Duan Jue nunca viu algumas das ferramentas. Então encontre o freezer da cozinha. Lagosta, caranguejo. Então encontre o freezer da cozinha, lagosta, caranguejo. Frutas frescas, tudo está lá. Finalmente, corra para o porão. Lá dentro,
na verdade, a pólvora, gasolina, espadas longas, espadas curtas, equipamentos de rádio. Há até mesmo uma espingarda feita à mão. Meu Deus, depois de ver as coisas nesta última sala, Duan Jue realmente não conseguiu evitar exclamar. Ele não disse que depois de renascer, ele só tinha 12 horas para se preparar? 12 horas podem preparar tantas coisas? Isso é muito forte. Espere. Falando nisso, espingarda. O olhar de Duan Jue pousou no canto. Na espingarda de caça. Surpreso, ele correu com suas perninhas inteligentemente. Correu para escolher uma arma. Nenhum homem é resistente a armas de fogo. Duan Jue, que já foi um homem, naturalmente não é exceção. Eu o vi pegar a espingarda com sua mãozinha e acariciá-la constantemente em sua superfície preta. Tão legal. Essa coisa pode disparar? Onde estão as balas? Duan Jue pegou a arma. Já não consigo conter o sorriso. Mas qual é o poder? Espere um pouco. Se eu pegasse essa coisa e desse um tiro no King Kong, pensando nisso, os olhos de Duan Jue se arregalaram gradualmente. Olhando para a maneira como a boca do cano tremia, parecia que ele realmente estava hesitando em fazer isso, mas ele nunca pensou. Antes que ele pudesse decidir, um som terrível de corrente elétrica veio de seu pescoço. Craque, craque. Ah, desculpe. Esquece. Raios cintilam. Eu senti uma leve dor. Antes que o choque elétrico da coleira de escravo começasse oficialmente, Duan Jue rapidamente descarregou todas as balas da arma. Então, ele obedientemente a colocou de volta em seu lugar e fugiu do porão. Ele não podia ser eletrocutado aqui, caso contrário, King Kong definitivamente descobriria que eu queria matá-lo. E então me humilharia severamente ou até me mataria. Duan Jue correu apressadamente de volta para o segundo andar, fingindo que ainda estava comendo. E não muito depois, King Kong, que havia terminado o funeral, voltou do portão. A julgar pelos passos, King Kong está de volta. Já coloquei a arma de volta no lugar. Ele não vai descobrir, a menos que haja vigilância. Mas quem instalaria vigilância em um porão? Espere um pouco, algo parece errado. Ele pensou em seu coração. O sorriso que originalmente estava se formando lentamente voltou ao normal. O rosto de Duan Jue mudou de orgulho para terror em um instante. Ao mesmo tempo, King Kong também subiu lentamente as escadas. Seu rosto estava sombrio. Seu olhar era frio. Você acabou de entrar no meu porão. Eu não fiz de propósito. Vendo a expressão fria e assassina de King Kong, Duan Jue explodiu instantaneamente como um gatinho assustado. Ele só podia se esconder atrás do sofá e olhar para o outro nervosamente. Eu estava apenas curioso, realmente apenas curioso. Eu não toquei em nada, apenas toquei levemente na arma 2 vezes. O alho poró que você assou está quase frio. Caso contrário, você pode comer alguma coisa primeiro. Depois de dizer isso, Duan Jue já estava abraçando sua cabeça e agachado atrás do sofá. Com medo de que King Kong fizesse algo terrível com ele novamente se ficasse furioso. Mas depois de ouvir a explicação de Duan Jue, King Kong, ele realmente não disse nada bobagem. Ele apenas se sentou silenciosamente no sofá e pegou o palito de alho poró. Ele usou os pauzinhos para colocar as folhas de vegetais em sua boca, tão calmo como se nada tivesse acontecido. Pequeno Jue, venha e sente-se no meu colo. Sente-se no meu colo. Duan Jue abriu os olhos bem. Ele repetiu para King Kong com uma expressão estagnada, enquanto a expressão de King Kong ainda estava calma, apenas levantando sua mão esquerda, batendo em sua coxa da mesma maneira. Venha rápido. Duan Jue olhou para o olhar frio de King Kong. Obviamente, seu tom era tão gentil. Mas também carregava inexplicavelmente uma espécie de autoridade inflexível. Sentar no colo de um homem e ser abraçado como uma esposa. Que humilhação! Mas, se eu não concordar, serei eletrocutado. Não posso desobedecer às ordens de King Kong. Pensando nisso, Duan Jue tremeu levemente no pescoço de King Kong. Sentou-se de repente em seu colo, formando uma combinação perfeita com King Kong, como um casal amoroso. Bom, abraçando a mulher linda em seus braços, King Kong sorriu muito satisfeito. Que raiva! Duan Jue disse com uma voz trêmula e chorosa. Enquanto falava, já estava com os olhos fechados, com uma lágrima espremida no canto dos olhos. O que foi? Você está muito relutante? É tão inaceitável assim? O que você acha? Duan Jue respondeu com uma expressão ligeiramente ressentida, com os olhos marejados. Parece muito relutante. Se fosse você, você gostaria? Deixar um homem te abraçar assim? Você se sentiria feliz? Por que não? King Kong respondeu sem hesitação.
E Duan Jue ficou ainda mais confuso ao ouvir isso, arregalando os olhos. Sou obcecado por rostos até explodir. Contanto que seja bonito, não importa se é homem ou mulher. Se eu fosse uma beleza, com certeza procuraria um cara forte. Você acha que eu sou bonito? Não sou tão bonito assim, né? Olhando para os olhos sinceros de King Kong, Duan Jue franziu os lábios. Com alguma aversão, ele respondeu apressadamente, meu bebê, eu te dou comida, bebida e moradia. E você não é feio, e ainda tem grande força e armas. Por que você tem alguma objeção a mim? Que outra objeção você poderia ter? Se fosse outra mulher, não hesitaria em se oferecer? Eu te deixar ser minha esposa é um elogio. Estou tão cansado. O que ele disse parece fazer algum sentido. Depois de ouvir essas palavras, Duan Jue, que estava muito resistente, de repente arregalou os olhos. Sem ele, eu provavelmente ainda estaria lutando para sobreviver e cultivando cogumelos na comunidade. Ficar aqui comendo churrasco. Não é melhor do que procurar sobrevivência lá fora? Mas pensando nisso, a mão que o abraçava o tocou de forma um tanto dura. Isso fez as bochechas de Duan Jue corarem levemente, e a expressão de morder os lábios também se tornou mais envergonhada. Mas ainda não dá. Eu realmente não consigo aceitar. Tudo bem, eu entendo. Vendo Duan Jue ainda parecendo tímido e afetado, King Kong não exigiu nada de forma dura. Apenas começou a esfregar levemente sua cabeça com as mãos. Afinal, tudo tem que ser feito aos poucos. De qualquer forma, os dias são longos. Eu não me importo com o que, a sabedoria de cortar este momento. Parece ter capturado alguma informação. Duan Jue levantou a cabeça surpreso para perguntar a ele. Então, você está disposto a me deixar ir esta noite? Sobre isso, King Kong apenas piscou seus olhos ligeiramente surpreso. Quem te disse? Eu não disse isso. Quero dizer, com o tempo, o amor surge. Um dia de casal, 100 dias de graça. A cena muda, sob a expressão aterrorizada de Duan Jue. Seu corpo já foi levantado pelo homem em seus braços como uma princesa. Antes que ele pudesse reagir, a pessoa já foi levada para o quarto. Aqui é tão bonito, o blogueiro ajudou a pular. Depois de uma noite de loucura, não se sabe quanto tempo se passou. Quando Duan Jue se recuperou novamente. Já era meio-dia. King Kong acordou. Você instintivamente chamou, levantou e quis fechar. Mas não conseguiu tocar o corpo do homem. Só depois de abrir os olhos descobriu que estava sozinho na cama. Desordenado. Depois de ver claramente que você realmente estava na cama de King Kong. Uma lágrima de humilhação escorreu do seu rosto. Uma sensação inexplicável de tristeza e vazio começou a surgir em meu coração. Mas, como uma esposa, só posso abraçar o travesseiro com força. Para me dar segurança suficiente. Seu idiota! O coração de Duan Jue estava amaldiçoando ferozmente. Como você se atreve a me tratar assim? King Kong, que você tenha uma morte horrível. Um dia, eu vou te matar. Espere e verá. Duan Jue, deitado na cama, finalmente se acalmou. Ele olhou ao redor, no quarto fraco. Além dele, não havia mais ninguém. Era como se tudo o que aconteceu ontem à noite fosse uma ilusão. Não sei porquê. Deixou Duan Jue se sentindo um pouco vazio. Levante-se e pegue algo para beber. Com esse pensamento, você estendeu lentamente os braços para fora da cama, mas só depois de fazer um pouco de força percebeu que seu corpo estava mole. Não tenho forças para me levantar. Como pode ser? O corpo de uma mulher é tão frágil? Eu não consigo me levantar. Seu idiota! Eu não consigo nem sair da cama agora. Não é hora de se vingar. Acontece que a porta do quarto foi aberta neste momento. A figura alta lentamente abriu a porta, revelando seu rosto frio e sombrio, enquanto tirava o casaco manchado de sangue. Enquanto caminhava, sua vadiazinha, acordou? King Kong ainda gostava de usar aquele apelido irritante, mas, diferente de ontem, seu tom era surpreendentemente gentil. Mas você logo reagiu e rapidamente enterrou a cabeça no travesseiro, parecendo estar emburrado. Diante disso, King Kong não apenas não o dissuadiu, mas também inclinou a cabeça e perguntou curiosamente. O que foi? Não está se sentindo bem? Duan Jue ainda não respondeu. Apenas cobriu a maior parte do rosto com um travesseiro, revelando um par de olhos relaxados que olhavam para King Kong. Nenhum dos dois disse nada. A atmosfera parecia um pouco estranha. A sensação naquele momento era menos de inimigos mortais e mais como um casal tendo um pequeno desentendimento. No entanto, logo King Kong pareceu entender por que Duan Jue estava zangado, então ele se inclinou.
Inclinou-se ligeiramente e deu um beijo suave naquela bochecha macia, depois explicou de forma ligeiramente carinhosa. Ok, serei mais gentil da próxima vez. Você não disse que queria subir de nível? Levante-se rápido. Eu vou te levar. Eu não consigo me levantar. Ouvindo as palavras de King Kong, que já havia cedido, Duan Jue não se comoveu nem um pouco, mas o rejeitou friamente com um tom de comando. Vá me pegar um copo de água. Morra! Ao ouvir isso, King Kong recuou taticamente. Ele respirou fundo. Seu rosto logo revelou uma expressão de surpresa e dúvida. Não deveria eu ser o mestre? Por que ele está fazendo birra? Olhando para a mulher na cama, mesmo fazendo uma expressão ressentida. Ainda era de tirar o fôlego. Não sei porquê, depois de ver Duan Jue assim. Um sentimento de culpa surgiu silenciosamente no coração de King Kong, então ele teve que responder irritadiço. Tudo bem, eu vou pegar. Depois de dizer isso, King Kong saiu do quarto um tanto impotente. Pouco depois, ele voltou com um copo de água quente. E gentilmente ajudou você a se sentar. Os ombros foram suavemente massageados pelo homem, nos braços de King Kong. Você levantou a mãozinha e bebeu toda a água do copo de uma vez, até beber o último gole. Você então, um pouco relutante, largou o copo e virou a cabeça para olhar para King Kong novamente com uma expressão ressentida. Estou com fome. Eu quero comer frango cozido com molho de soja. O quê? Ao ouvir isso, o gentil King Kong finalmente não conseguiu se conter. Ele abriu a boca ligeiramente. Quase te repreendeu, mas as palavras ficaram presas na garganta. King Kong não conseguiu repreender por alguma razão. Olhando para aqueles olhos cheios de queixa e ressentimento, e o rosto de beleza absoluta mordendo os lábios e cheio de relutância, King Kong sentiu que alguma força atravessou o coração dele. Não está certo. O coração de King Kong estava lutando desesperadamente. Neste momento, não importa como ele se lembrasse. As más ações do demônio em sua vida passada não conseguiam mais despertar um traço de ódio pela mulher à sua frente. Droga, por que essa vadiazinha pode ser tão adorável? Vê-lo assim faz meu coração doer. Não posso ser enfeitiçado por ele. Talvez ele só esteja atuando. É para tirar a coleira de escravo e fazer uma atuação vigorosa, ok. Embora seu coração ainda estivesse lutando constantemente, o King Kong na superfície achava difícil revelar uma expressão feroz para Duan Jue. Só podia mostrar um sorriso indulgente e concordar alegremente. Eu realmente tenho pacotes de vegetais pré-fabricados de frango Huang em casa. Vou esquentar um para você. Depois de dizer isso, King Kong alegremente correu feliz para a cozinha, deixando você com um ponto de interrogação em sua mente. Esse homem parece estranho em algum lugar. Através da porta do quarto, olhando para King Kong ocupado procurando pacotes de temperos na cozinha, você apenas sentiu que algo estava errado. Agora há pouco, eu só queria provocá-lo de propósito, mas depois de dizer que queria comer frango Huang Man, estou um pouco arrependido, principalmente com medo de que ele ataque de novo. Mas por que ele não está nem um pouco bravo? Ele é uma pessoa tão boa, na verdade está disposto a cozinhar para mim. Será que King Kong é realmente uma boa pessoa? Pensando nisso, os pensamentos de Duan Jue pararam abruptamente, porque o cheiro de carne já estava flutuando no ar, e seu estômago ingrato roncou mais uma vez. Oi, frango Huang Man está aqui. Neste momento, King Kong trouxe o frango Huang Man aquecido. Afinal, é um prato pré-fabricado, basta aquecê-lo e experimentar, mas você ficou rígido assim que comeu 2 bocados. Então, sob o olhar surpreso de King Kong, você levantou o rosto e mostrou uma expressão de desgosto, gesticulando para o homem com um tom de descrença. King Kong, seu idiota, será que você não sabe cozinhar nada além de churrasco? Endureceu, meus punhos endureceram, não importa o quanto Duan Jue o agradasse. Desta vez ele não aguentou mais, então no segundo seguinte, King Kong levantou a mão e agarrou seu queixo. Sob a expressão confusa e desamparada de Duan Jue, ele olhou para seus olhos e o avisou friamente. Pequena vadia. Você está abusando da minha boa vontade, não é? Parece que eu ainda não te ensinei o suficiente. Desculpa. Então, passou-se cerca de meia hora. Depois de comer aquele frango Huang Man de sabor medíocre, sob o estímulo de King Kong, vocês começaram a sair para subir de nível. Corte para outra cena, vocês caminham cautelosamente pelo bairro, e o que você segura na mão? É a espingarda que ele encontrou no porão ontem. Ele achava que zumbis eram criaturas estúpidas, mas eles são humanos que não conseguiram evoluir.
Embora os zumbis tenham perdido a humanidade e a razão, o instinto de caça como criaturas ainda permanece em seus nervos. Além disso, zumbis que comeram humanos ou animais baratos sofrerão uma evolução adicional, e sua força e velocidade. E outros atributos de agilidade serão todos aprimorados. Alguns podem até fundir armas modernas e se tornar quimeras meio zumbis, meio máquinas. E isso são apenas animais. As plantas após a evolução são ainda mais terríveis, sem mencionar outros lugares. Só no bairro onde King Kong está agora, à distância, há 2 edifícios altos firmemente amarrados por enormes vinhas. Seus galhos são de fogo, como cobras venenosas torcidas nas fendas, quebrando paredes de aço sólidas com força poderosa. Apenas um dia se passou e as mudanças lá fora são tão grandes. Você está parado no centro do bairro. O ar está cheio de cheiro de sangue e há corpos distorcidos por toda parte. O bairro, que deveria ser animado e harmonioso, desapareceu há muito tempo. O que está diante de você agora são apenas ruínas que se tornaram terra de ninguém. Logo, uma estranha sombra da montanha Bolipan veio caminhando das sombras. Quando eles voltaram a si, Duan Ju e King Kong já estavam cercados por dezenas de zumbis. Percebendo que algo estava errado, Duan Ju levantou a espingarda, mas antes que pudesse atirar, o cano da espingarda foi pressionado de volta por King Kong, que em vez disso pegou uma adaga branca curta do vazio e deu para Duan Ju. Aqui está para você, disse King Kong calmamente, com uma expressão de indiferença ao entregar a arma. No entanto, Duan Ju não pareceu apreciar muito isso. Por quê? Eu não quero. Uma faca não é tão boa quanto uma arma. Enquanto falava, Duan Ju queria levantar a arma para atirar nos zumbis novamente, mas não esperava que King Kong, que era rápido em atuação. King Kong se virou e cambaleou para os braços do homem. Que mulher pura! Isso é dinheiro do sistema. Gastei 250 mil na minha vida anterior para despertar e comprar. A arma atual é feita por mim. Em termos de valor, não há comparação. O quê? Tão forte? Ouvindo isso, Duan Ju pegou a adaga com descrença. A lâmina curta cor de sangue estava coberta de padrões em forma de flor. Uma ligeira onda faria com que energia fria fluísse no ar. É realmente uma arma de energia. Falando nisso, olhando para esta adaga que parece um artefato, a cabeça decepada ficou ligeiramente surpresa, parecendo ter percebido algo sinistro, e sobre isso, King Kong apenas lançou um leve olhar para ele, pensando em usá-lo para cortar salsichas. Antes que você corte, você será eletrocutado. Pare de fazer truques. Você foi descoberto. Duan Ju piscou surpreso. E King Kong, naturalmente, explicou incansavelmente, com seus pensamentos mesquinhos. Eu sei o que você quer assim que você levanta a bunda. Eu realmente não sei como você se saiu tão forte na sua vida passada. Eu acho que peituda e sem cérebro é perfeito para você. Peituda e sem cérebro. Você. Cale a boca. Os zumbis estão vindo. Você não quer subir de nível? Ai! Assim que ele terminou de falar, Duan Ju, desprevenido, foi empurrado para fora por King Kong. As palavras peituda e sem cérebro realmente fizeram Duan Ju sentir raiva. Mas agora uma dúzia de zumbis já o cercaram, e Duan Ju não teve tempo para prestar atenção em King Kong. Droga! Como você ousa subestimar este mestre? Você acha que porque eu me transformei em uma mulher, sou fraco? Deixe-me mostrar o quão forte o vovô é. Apenas um monte de zumbis. Pensando assim, o olhar de Duan Ju ficou sério. Neste momento, um zumbi masculino acelerou repentinamente depois de se aproximar de Duan Ju. Ele abriu sua boca e acenou com os braços. Ele se atirou na direção de Duan Ju como um lobo. A velocidade do zumbi não era lenta. Era até comparável à força de um homem adulto. Mas por alguma razão, Duan Ju inexplicavelmente sentiu que os movimentos do zumbi eram muito lentos, como um vídeo em velocidade de 0,5x. Ele apenas se moveu levemente para o lado, desviando para a direita. As garras do zumbi escorregaram do inchaço dele. Olhe para frente em um arco. Então, antes que o zumbi pudesse se virar, Duan Ju ergueu a mão e cortou. Uau! Esta faca é realmente útil. Duan Ju, que acabou de cortar com uma faca. O pescoço do zumbi não encontrou nenhuma resistência e foi cortado pela raiz. Hospedeiro mata zumbi comum. Ganhe um ponto de experiência. Então você svi e mais 3 zumbis caíram a seus pés. E suas roupas nem sequer foram manchadas com uma gota de sangue. Uau! Não corra muito longe. Há muitos zumbis lá.
Vendo que Duan Ju estava matando vigorosamente, King Kong rapidamente o lembrou. Mas quem teria pensado? Duan Ju não prestou atenção ao lembrete dele. Em vez disso, ele brandiu a faca cada vez mais rápido e matou cada vez mais zumbis. Sua expressão também mudou gradualmente da apreensão inicial para a unidade oposta de onde ele estava agora. Está tudo bem. Os zumbis são lentos e não podem me tocar de jeito nenhum. Eu vou matar 100 hoje. Não corra muito longe. Vendo Duan Ju correndo excitadamente em direção à esquina, King Kong não pôde deixar de se preocupar um pouco. Depois de avisar o médico, ele se preparou para segui-lo, mas inesperadamente, o número de zumbis ao redor aumentou em algum momento. Eles se amontoaram e cercaram King Kong, e King Kong não teve escolha a não ser parar temporariamente. Enquanto cortava os zumbis, ele começou a pensar em seu coração. Pelo que parece, ele já se adaptou ao apocalipse. Não é de admirar que ele tenha se tornado um líder de culto tão terrível em sua vida anterior. Sua adaptabilidade é obviamente mais forte do que a de pessoas normais. Esquece. Se for aquela freira demônio, não deve haver problema em ignorar os zumbis. Primeiro, vamos resolver os zumbis aqui. Com esse pensamento em mente, King Kong começou a limpar os zumbis seriamente. Enquanto isso, do outro lado, Duan Ju já havia matado os zumbis em 2 unidades seguidas. Havia membros e braços de zumbis por toda a parte. Dizer que o sangue corria como um rio não seria um exagero. O nível do hospedeiro foi elevado para o nível 3, obtendo um aumento de 0,7 em todos os atributos. Faltam 2 níveis para desbloquear a próxima habilidade. Por favor, continue trabalhando duro, hospedeiro. Subiu de nível novamente. Sinto que meu corpo ficou mais leve do que antes. Eu não estou nem um pouco cansado depois de matar tantos. O corpo santo de fertilidade máxima, embora pareça muito ruim. Mas o efeito de fortalecimento ainda é um pouco útil. E esta faca é muito boa. King Kong realmente me deu algo bom. Mas, você está muito descuidado, King Kong. Pensando assim, um sorriso encantador apareceu gradualmente no rosto de Duan Ju. Desse jeito, eu só vou matar mais e mais zumbis. Ultrapassá-lo em nível é apenas uma questão de tempo. Quando chegar a hora. Pensando nisso, o sorriso de Duan Ju ficou ainda mais doentio, e seus olhos ficaram gradualmente vermelhos. Pensando nisso, o sorriso de Duan Ju ficou ainda mais doentio, e seus olhos ficaram gradualmente vermelhos. Uma imagem maravilhosa já havia surgido em sua mente. King Kong está amarrado com as mãos e ajoelhado no chão, encarando a alta posição. Ele só pode cerrar os dentes, revelando sua falta de vontade e humilhação, e então sendo pisado na cabeça com força por uma mulher vestindo meias pretas. Quem é o mestre agora? Diga-me, quem é o mestre? Seu mero King Kong. É apenas um trampolim no meu caminho para ficar mais forte. Verme desprezível, vou te pisar, te pisar, te pisar. Mas, bem, vendo que você foi bom comigo antes, eu não vou matar ninguém. Beije meus dedos do pé e eu posso te deixar ir. Não deve demorar muitos dias para que isso aconteça. Seus lábios se curvaram novamente, revelando um arco charmoso e confiante. Mas logo, um pouco de dúvida apareceu em seu rosto presunçoso. Espere um pouco. Parece que algo está errado. Por que na minha imaginação eu ainda estou vestindo meias pretas? Será que eu já me acostumei? Ao pensar nisso, a consciência de Duan Ju para abruptamente. Um mau pressentimento repentinamente invade seu coração. Duan Ju percebe que algo está diferente. Ele percebe que os zumbis ao redor foram realmente eliminados, mas no canto do olho. Uma espécie de tentáculo da grossura de um braço está provocando sua cabeça. O quê? Duan Ju reage rapidamente. Ao ver o tentáculo, ele imediatamente salta e se lança para trás no ar. Mas ele não esperava que o comprimento do tentáculo já tivesse atingido proporções alarmantes. Duan Ju, ainda no ar, é incapaz de se esquivar. Em um piscar de olhos, ele é envolvido pelo tentáculo em seu pescoço. Incapaz de emitir um som, o catarro e os espirros, em pânico. Caem no chão. Uma dor intensa irradia incessantemente pelo pescoço. Quando ele volta a si, percebe que seu corpo já está sendo pendurado vivo no ar. Ele só consegue segurar o tentáculo em seu pescoço com força. Apenas assim ele mal consegue evitar que seu pescoço seja estrangulado e ele desmaie. O que está acontecendo? Que coisa é essa? Droga, não consigo respirar. Minha consciência está desaparecendo. No reflexo da janela do prédio em frente, ele pode ver
Ponto que o que está segurando Duan Ju é uma língua que se estendeu por mais de 10 metros de um zumbi mutante. Sua língua grossa se transformou completamente em uma arma tipo tentáculo, à medida que a língua se aperta centímetro por centímetro. O corpo de Duan Ju também começa a subir cada vez mais alto, até que, 10 segundos depois, seu corpo já está flutuando no terceiro andar do prédio. Seus pés pendem impotentes, como um fantoche sem alma flutuando no ar, olhando para seu rosto. Seus olhos já estão esbranquiçados, e espuma está lentamente saindo do canto de sua boca. Ele está prestes a perder a consciência. Ele só pode usar sua última força de vontade para gritar desesperadamente em seu coração: King Kong, venha me salvar. Eu nunca mais vou te xingar em pensamento. Outros protagonistas conquistam deusas, têm filhos e se tornam mais fortes no Apocalipse. Mas você, no Apocalipse, não apenas se torna uma deusa. Mas também é conquistado por um inimigo renascido. Sobre isso, você apenas faz anotações aleatórias. Nesse momento, você acorda e se encontra no quarto de uma mansão. Eu ainda estou vivo? Você toca suas bochechas com incredulidade. Você pode sentir a dor real em suas bochechas. A última impressão que você tem é do momento em que foi estrangulado pela língua. Até você mesmo pensou que ia morrer. Eu realmente estou vivo? Surpreso, você toca seu rosto novamente. Como eu sobrevivi? Você inclina ligeiramente a cabeça, revelando uma expressão de dúvida. O olhar que você lança para King Kong também se torna complicado. Por outro lado, King Kong, depois de ouvir seu monólogo, apenas faz beicinho. Com um tom ligeiramente desdenhoso, King Kong disse: ainda pergunta se é verdade que você está vivo? Essa sua pergunta é ridícula. King Kong estava cheio de desgosto ao dizer isso. No entanto, no meio do desgosto, havia um toque de preocupação, e ele ainda não se esqueceu de te dar uma espátula. Eu ainda preciso que você faça tarefas domésticas para mim. Como minha empregada doméstica, você ainda tem alguma utilidade por enquanto. Estou com fome. Levante-se e cozinhe para mim, cozinheira. Droga, cara. Originalmente, você ainda queria dizer algumas palavras de gratidão. Mas assim que essas palavras saíram, seu temperamento explodiu de repente e você começou a se opor com punhos raivosos. King Kong, você realmente é daqueles que não sai nada de bom da boca. Eu estava um pouco comovido agora há pouco, mas no final, era só para me fazer cozinhar. Que ultraje! Que droga! Idiota! Olhando para sua expressão irritada, King Kong apenas disse levemente uma frase, e então não se esqueceu de lhe dar um olhar de desgosto. Então, dizem que quanto maiores os seios, menos cérebro. Mesmo você não escapa dessa regra, mulher pura. Você está dizendo que eu não tenho cérebro? E eu não sou mulher, eu sou homem. Certo, você é homem, mas eu ainda. É a primeira vez que vejo um homem tão delicado. Idiota combina com você. Quando você discute, discute. King Kong sempre tem uma aparência calma e condescendente. Seus olhos calmos não têm a menor ondulação. Como um homem maduro olhando para sua esposa idiota em casa. E quanto mais calmo ele está, mais irritado você fica. Você mesmo não consegue explicar essa irritação, apenas sente vagamente que está sendo devorado por King Kong. Que droga mesmo! Seu coração rende os dentes. O olhar em direção a King Kong está cheio de ressentimento, mas você não ousa insultá-lo abertamente. Já é ruim o suficiente não ser capaz de vencê-lo em força bruta, porque minha boca também não é tão boa quanto a dele. Todos esses anos como guerreiro do teclado foram em vão? Ou será que esses dois pedaços realmente roubaram os nutrientes do meu cérebro? Pensando nisso, cheio de raiva, você rapidamente abaixa a cabeça e olha para seus seios. Essa coisa inútil não deveria existir. Eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. O que você está olhando? Vá para a cozinha agora, pequeno lagarto inútil. Eu originalmente queria te levar para a 5ª temporada. Mas depois de matar alguns zumbis, você foi assustado por um monstro sangrento e desmaiou. Estou com preguiça de falar de você. Seu lagartinho inútil, seus olhos se arregalam ao ouvir isso, e você bate palmas para agarrar o rosto de King Kong. Eu não sou um lagartinho inútil. Retire suas palavras. Senão eu... Trii, uma série de sons de eletricidade de Santos soa de repente, e a mão que você originalmente queria puxar o cabelo de King Kong também congelou no ar. Diante disso, King Kong apenas olhou para você de soslaio. Então curvou os lábios e disse com um sorriso presunçoso: ainda não vai para a cozinha. Sim, senhor. Mestre. Lágrimas já apareceram nos seus olhos. Você só consegue fazer uma carinha triste.
dizendo humilhantemente. King Kong sorriu, acariciando a cabeça de sua esposa. E acenou com a cabeça muito satisfeito. Isso é mais como isso. Que droga! Bullying, muito bullying. Ouvindo o tom triunfante de King Kong. Seus olhos estão marejados e até a mão que segura a espátula está tremendo. Gosta de comer merda, não é? Daqui a pouco vou envenenar seu jantar. Vou envenenar você, seu grande. Trii, trii. No meio do pensamento, a luz elétrica na coleira pisca novamente. E a cena muda. No segundo anterior, a maldição e o abuso no coração foram cortados. E no segundo seguinte, ele já está ajoelhado no chão. Curvando-se completamente para King Kong. Desculpe, mestre, eu não deveria ter te xingado no meu coração. Vou cozinhar agora. Por favor, não me castigue. É bom saber. Trii, trii, a luz elétrica na coleira finalmente diminuiu. Mas ao mesmo tempo, uma lágrima cristalina também escorreu do canto do olho de Don Jui. Minha dignidade. Minha vida acabou completamente que, justamente neste momento, uma batida apressada na porta veio. Você, que está segurando a espátula, originalmente planejou aceitar seu destino, mas antes que você pudesse se levantar e correr para a cozinha. A batida na porta vinda de baixo te puxou de volta à realidade. Depois de ouvir o som, King Kong reagiu rapidamente, levantou-se e abraçou seu corpo, temendo que você fizesse algo estúpido. Para que as pessoas lá fora ouvissem. Zumbis não batem na porta, podem bater na porta sim. Devem ser outros sobreviventes na comunidade. Por outro lado, vendo que não houve resposta na vila por um longo tempo, o cara que bateu na porta realmente gritou com uma voz estridente de mulher de meia idade para a vila. King Kong está aí? Eu sei que está é sua casa. Abra a porta. Quem é você? Ouvindo o grito, King Kong já havia adivinhado a identidade da pessoa, então ele se virou e perguntou para baixo. Assim que ele disse isso, uma série de sussurros de discussão soou do lado de fora da porta, tanto de homens quanto de mulheres. Tom sério, parecia estar discutindo a distribuição de suprimentos na vila. Ouvindo isso, você não pôde deixar de ficar nervoso, suas mãozinhas agarrando firmemente as roupas de King Kong. Logo, os sussurros deles chegaram a uma conclusão. Aquela mulher de meia-idade gritou novamente. Em comparação com antes, o tom da mulher ficou muito mais suave, mas sempre havia uma sensação de falsidade desconfortável. Veja você, criança, por que não diz nada? Eu sou Andy, do comitê de moradores. Todos no bairro organizaram uma equipe de sobrevivência. Sua casa parece muito segura. Decidimos fazer da sua casa uma base. Enquanto falava, Yang começou a bater na porta novamente e se gabou em um tom muito ansioso. Ouviu, King Kong? Responda. Abra a porta rapidamente. Queremos entrar. O som urgente de batidas na porta era estridente. Se King Kong não tivesse voltado para matar os zumbis, esse grupo de pessoas provavelmente nem teria conseguido entrar no quintal. Depois de ouvir as palavras da mulher do lado de fora, suas sobrancelhas se franziram levemente, revelando uma expressão adorável e vaga. Que estranho, porque sinto que eles não são boas pessoas. Você já encontrou essas pessoas antes? Conhece eles? Claro que conheço. Como eu poderia esquecer a irmã Yang? King Kong respondeu com um sorriso frio, embora parecesse despreocupado. Você percebeu a intenção assassina de King Kong em suas palavras. De qualquer forma, não há nada que possamos fazer. Desça comigo para encontrá-los. Espere, não me abrace pela cintura. Você gritou enquanto era abraçado por King Kong pela cintura esguia e levado para baixo. Um homem de preto bonito, frio, alto e forte, combinado com uma figura graciosa. E uma esposa de seda branca doce e adorável. Essa combinação pode ser descrita como feita no céu. Só de olhar para eles, as pessoas sentem inveja e ciúme. Yang, irmã Yang. Os olhos de King Kong estavam frios ao abrir a porta. O leve sorriso frio que surgiu foi ligeiramente sinistro. Um lacaio do dragão frio da gangue Dragão Negro em sua vida anterior, usando sua identidade no comitê de moradores para fingir ser nobre. Enganou muitos sobreviventes próximos, permitindo que homens idosos se tornassem escravos da gangue Dragão Negro e mulheres e crianças se tornassem brinquedos do chefe. Originalmente pensei que não haveria interação com vocês nesta vida. Inesperadamente, vocês se entregaram tão rápido. Bom, isso poupa meu tempo de procurar vocês. Hehe. Pensando assim, o sorriso no rosto de King Kong se intensificou, assustando você em seus braços. Encolhendo o pescoço. O que está acontecendo? Que assustador.
Que intenção assassina intensa, o corpo está tremendo involuntariamente, e por quê? O coração também está batendo tão rápido, deveria ser medo, mas também inexplicavelmente sinto. Pensando nisso, você secretamente olhou para o perfil de King Kong com um canto do olho. Aquele sorriso indiferente e sem emoção pode ser descrito como maligno. Não sei porquê, mas de alguma forma parece muito bonito. Não, não, não. Eu não acho King Kong bonito, deve ser uma ilusão. Você finalmente abriu a porta. Por que você está tão lento? Enquanto você ainda está em conflito, o portão da mansão já foi aberto. Por que a mulher de meia-idade, Zouliang, descaradamente liderou um grande grupo de pessoas? Com certeza, King Kong zombou em seu coração. Assim como ele pensava, não havia nenhum esquadrão de sobrevivência. Nem base ou algo assim. Atrás de Zouliang estavam 7 ou 8 bandidos segurando bastões e uma dezena de homens e mulheres que pareciam aterrorizados. Antes que King Kong pudesse falar, 2 bandidos já estavam familiarmente em pé à esquerda e à direita de King Kong, posando ameaçadoramente, enquanto Yang Ji, que originalmente liderava, imediatamente revelou um sorriso bajulador, curvando-se para bajular o bandido atrás dela. Irmão Wan, você vê, eu estava certo? O status dos bens de cada família no bairro. Eu me lembro claramente dos membros da família. Este garoto King Kong não só é rico, mas também tem uma casa grande. Definitivamente escondeu muitos suprimentos. Considere-se tendo alguma habilidade. O homem de meia-idade chamado Irmão zombou, enquanto seus olhos se moviam para o seu rosto. O olhar cheio de malícia fez você desconfortavelmente se aconchegar nos braços de King Kong. King Kong não esquecerá essa maneira egoísta. Além do chefe da gangue Dragão Negro, King Kong, que não tinha falado até agora, finalmente falou. Yang Ji. Eu não me lembro de ter dito para vocês entrarem. Essas pessoas que você trouxe não me parecem amigáveis. Olha o que você está dizendo. Por que ser tão formal? Quando King Kong terminou de falar, os bandidos ao redor com bastões imediatamente revelaram sorrisos divertidos. Alguns até estalaram os nós dos dedos. Seu irmão, sente-se. Mas Zhou Yang não sentiu nem um pouco de pânico com a situação atual. Em vez disso, endireitou as costas e sorriu ainda mais triunfante. Obviamente, esses jovens atrás dele foram enganados para entrar no time dessa forma. Este é o irmão Wan, o líder do nosso grupo de sobrevivência, o herói do nosso bairro. O irmão Wan é muito poderoso. Ele matou dezenas de zumbis em um dia. Ele agora é um desperto de nível 4. Ele está prestes a desbloquear novas habilidades. Seguir o irmão Wan significa que você terá muitas vantagens. Falando nisso, Yang Ji deliberadamente lançou um olhar provocador para você com os olhos de uma pessoa alta. A expressão triunfante era como dizer: você ouviu o que sua irmã disse? Se você quer se dar bem, você tem que encontrar um pai confiável. Em relação à explicação de Yang Ji, King Kong sorriu divertido, apenas levantou o queixo. Abraçou sua esposa com mais força e então usou um tom de erradicação de cadáveres para responder a este grupo de pessoas. Não preciso. Eu e minha esposa não temos medo de zumbis. Agradeço a gentileza de vocês. Se não há mais nada, por favor, saiam. Depois de falar, King Kong também levantou o braço e educadamente fez um gesto de convite, mas ele não esperava que, assim que terminasse de falar, 2 homens fortes à esquerda e à direita se aproximassem novamente, e os braços segurando firmemente os tubos de aço também mostrassem veias salientes. Então Among se aproximou com um sorriso sinistro. Ele colocou a mão no ombro de King Kong. Com a boca torta, ele resistiu com um sorriso traiçoeiro que desprezava completamente as pessoas. King Kong, certo? Você é muito bom. Vendo tantas pessoas, você ainda consegue manter a calma em face do perigo. Sua coragem é admirável. Mas, enquanto falava, o olhar de Along já havia se voltado para você. Do pescoço à maciez, ele olhou você de cima a baixo. Você se sentiu muito desconfortável com o olhar malicioso dele. Mas mesmo que ele estivesse com medo em seu coração, ele ainda usou uma expressão arrogante para encarar o oponente de volta. Em resposta, Anlong apenas sorriu desdenhosamente, balançando a cabeça sarcasticamente, mas agora não é mais uma sociedade harmoniosa. Jovens, ter coragem não é suficiente. Para se dar bem, você precisa ter força. Se você tem um histórico e não consegue fazer nada, você só vai ser como aqueles lixos, transformando-se em zumbis. Terminado de falar,
Algo que você nem imaginava aconteceu. Anlong realmente tocou o rosto de King Kong com a mão. Aquele sorriso distorcido e arrogante simplesmente estampava a palavra arrogância em seu rosto. Que tal isso? Deixe-me brincar com sua mulher e eu garanto que não vou matá-la. Entre nós estará tudo resolvido. Que tal? Deixe-me brincar também. Deixe Angie brincar. Assim que Anlong terminou de falar, os bandidos ao redor começaram a gargalhar, uma risada arrogante e desenfreada. Vagando neste bairro silencioso, assustando os jovens fracos e indefesos do lado de fora, fazendo-os tremer. Vendo o que estava prestes a acontecer, mas mesmo assim, a expressão de King Kong. O que está acontecendo? Por que King Kong não o refuta? Seu coração estremeceu ligeiramente. Ele estava um pouco com medo de que King Kong ficasse furioso e enlouquecesse, mas ao mesmo tempo estava muito zangado com as palavras de Anlong. King Kong, por que você ainda não o atacou? O que você está esperando? Bata nele. Pensando assim em seu coração, sua expressão já estava ficando cada vez mais irritada, mais rapidamente. Seu rosto de repente ficou atônito, porque a mão em sua cintura parecia ter tirado algo. O que foi, irmãozinho? Por que você não está falando? Não é à toa que você foi assustado para urinar pelo nosso Angie. Ha ha ha, os subordinados de Anlong ainda estavam rindo alto, mas ninguém percebeu. Nesse momento, Anlong já estava em silêncio, não se sabe quando. A imagem passou. Acontece que o rosto de Anlong já estava coberto de suor frio, seus olhos bem abertos e suas pupilas em choque. Sua perna tremeu ligeiramente, porque estava com muito medo de não conseguir ficar de pé, até que Anlong cambaleou e recuou ligeiramente. As risadas ao redor pararam instantaneamente. Todos olharam para King Kong como se tivessem visto um fantasma. Até mesmo Angie, que estava com uma expressão presunçosa, estremeceu de medo. Afastando-se apressadamente alguns passos, King Kong estava segurando uma pistola na testa de Anlong. Você, como conseguiu essa coisa? O rosto de Anlong na frente de King Kong ficou verde. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e sua boca também começou a tremer inconscientemente. Ele queria fugir, mas o cano da arma estava apontado para a cabeça, sem chance de escapar, olhando para os olhos frios de King Kong. Só então Anlong finalmente entendeu por que o outro lado podia ser tão calmo e desdenhoso. Sempre olhando para eles como se fossem lixo, porque desde o começo, King Kong não os levou a sério. É falso, isso é definitivamente falso. Anlong gritou incrédulo, embora dissesse isso, seu corpo ainda não ousava se mover. Só podia gritar em busca de conforto psicológico. E assim, King Kong, que sempre manteve a frieza, de repente sorriu um pouco. Um sorriso aparentemente leve, mas continha um desprezo de rei, como um ser superior olhando para as formigas insignificantes sob seus pés. A aura dominadora vazou. Ao ouvir o sorriso, a expressão de Anlong mudou imediatamente, mudando sua arrogância anterior. Ele abriu a boca para implorar a King Kong. Espere um pouco. A culpa é minha, eu estava errado, ok? Você primeiro. Com um estrondo alto, a cabeça explodiu, com a dor de segurar a cabeça. Apenas queria soltar um grito, e todos os bandidos ao redor recuaram alguns passos assustados. Com a queda do corpo de Anlong, todos ficaram chocados. Eles nunca tinham visto uma pessoa ser morta com um tiro na cabeça. Olhando para Anlong no chão, completamente morto e silencioso, todos os bandidos não puderam deixar de respirar fundo. Mas logo, suas expressões ficaram ainda piores do que a de Anlong agora, porque King Kong, com um sorriso frio no rosto, já havia apontado a arma para o próximo, e abriu a boca com um tom divertido. Desculpe. A atitude de Anlong me deixou insatisfeito. Problemas. Depois de você se transformar em uma deusa e ser conquistada por um inimigo renascido. Seu rival apaixonado apareceu. Depois que King Kong limpou o grupo do Gangue do Dragão Negro, um grupo de pessoas capturadas pelo Gangue do Dragão Negro fugiu em todas as direções. Mas ninguém notou que duas belas jovens de meia calça preta, vestidas de forma glamourosa e com aparência adorável. Neste momento, eles estão se escondendo atrás do prédio ao lado, ambos segurando um telefone celular com rostos cheios de alegria, procurando algo na lista de contatos. King Kong, eu me lembro que deveria ser. Aqui está, Cão Celestial Suplente número 4. Eu sabia. É aquela que te mandou flores no ano retrasado. Eu sabia que era ela. Contanto que você use um pouco de astúcia, expulsar King Kong não será fácil. Tire essa mulher da mansão. Esses suprimentos e armas serão todos nossos,
Deixá-la nos proteger é muito melhor do que os outros inúteis do bairro, disse a garota com o rosto cheio de excitação, enquanto sua melhor amiga chamada 121 também mostrava gradualmente um efeito insidioso e astuto. King Kong. Ah, então é ela. Não tem jeito mesmo. Embora eu não goste de seus suprimentos, considerando que você é forte e tem uma arma, vou me rebaixar e mostrar uma cara boa para você. No dia seguinte, King Kong, que tinha acabado de acordar, tocou seu rosto. Quando estava prestes a beijar, o celular ao lado vibrou de repente. Alguém realmente entraria em contato comigo. King Kong ficou um pouco surpreso. Ele sabia muito bem que era uma pessoa muito solitária. Basicamente não tinha amigos que o contatassem proativamente. Mas por curiosidade, King Kong ainda pegou o celular, enquanto o acalmava com a mão esquerda. Enquanto deslizava na tela do celular com a mão direita, descobriu que era uma mulher no WeChat que estava lhe enviando mensagens. O nome é Coelhinho Branco de Goma. Irmão Kong, você acordou? Minha melhor amiga e eu estamos com muito medo. Podemos ir para o seu lado para prestar atenção? Que vê que... Olhando para as palavras fofas e coquetes no WeChat, King Kong semicerrou os olhos ligeiramente em dúvida e observou cuidadosamente várias vezes. Só então ele confirmou que não tinha visto errado. Estou sonhando? Porque sinto que essas palavras não são como as que uma pessoa no fim do mundo perguntaria. Então ele rapidamente respondeu a outra parte no WeChat. Quem é você? Idiota, eu sou a A primeira que até te deu flores antes. Como você pôde esquecer? A outra parte respondeu a King Kong de forma muito direta e, depois de terminar de falar, não se esqueceu de adicionar uma foto de um coelho furioso abaixo. Como se estivesse com raiva de King Kong, mas ao ver essas palavras, King Kong tocou seu queixo pensativamente. Primeira é aquela mulher, não é uma mulher que eu persegui há muito tempo? Ela morava no mesmo bairro que eu nem me lembrava. Antes de renascer, King Kong lutou para sobreviver no fim do mundo por vários anos, e perseguir a ex foi realmente nos 2 primeiros anos do início do fim do mundo. Somando tudo, pode haver um intervalo de 7 ou 8 anos, então para King Kong. A memória de conhecer a ex é muito distante, tão distante que ele não tem nenhuma impressão, apenas se lembra que essa mulher parecia ser uma aproveitadora. Depois de persegui-la por um tempo, ele descobriu a verdadeira natureza da outra parte e parou de entrar em contato. Então é você. Você precisa de alguma coisa? Embora a impressão do número anterior não seja boa, por precaução, King Kong ainda respondeu cautelosamente. E outro ponto, no prédio residencial ao lado da vila. Número anterior e sua melhor amiga Shen Xiaolin estão deitadas na cama olhando para o celular. As duas mostram sorrisos ao mesmo tempo. Os sorrisos triunfantes espremem seus olhos em forma de crescente. A expressão é como se dissessem: mero lambibotas, veja como eu te pego facilmente. Esse cara ainda finge ser distante, mas por dentro deve estar radiante de alegria, disse Shen Xiaolin com um sorriso. Enquanto o número anterior levantava o queixo ainda mais triunfante. É claro, não há homem que número anterior, não possa conquistar. Vamos ver como ele vai me implorar para morar na casa dele mais tarde, disse ela, em meio aos sorrisos extremamente animados das duas mulheres. Número anterior estendeu o dedo novamente e começou a tocar na tela, enviando um longo texto para King Kong de uma vez. Irmão Kong, quando você explodiu aquele grupo de bandidos ontem, eu estava entre os cativos lá fora. Irmão, você estava tão legal ontem. Você derrotou aquele grupo de bandidos com facilidade. Também foi graças a você que as pessoas puderam ser salvas. As pessoas admiram tanto o irmão Kong. Depois de voltarmos, eu e minha melhor amiga pensamos muito sobre isso. Nós duas achamos que a situação atual é muito perigosa. Se quisermos sobreviver, devemos nos unir. Afinal, muitas pessoas têm grande poder. Então, com base na consideração, nós duas queremos morar juntas temporariamente. Irmão costumava ser tão bom para mim, com certeza não vai recusar, certo? Esta é minha melhor amiga. Deixa eu te mostrar. No final, o canto da boca de número anterior se curvou. Ela tirou uma foto especial dela e de sua melhor amiga com placas de identificação. Ambas eram jovens e fofas. Poucos homens conseguiam resistir a esse tipo de tentação. Sem mencionar que duas estavam sendo oferecidas de uma vez. Agora, estranhos, lei, moralidade e humanidade estão gradualmente declinando. Duas mulheres jovens e fofas que o admiram estão ativamente oferecendo sua energia Que homem conseguiria resistir a esse tipo de coisa boa? Não se preocupe, irmão, você não precisa se preocupar.
Embora possa ser um pouco estranho, não nos importamos de dormir no mesmo quarto com o irmão. Ah, não, quero dizer, uma casa. Irmão, não a entenda mal. Podemos dormir no sofá. Hehe. Depois de dizer a última frase, número 1 anterior enviou um emoji de coelho fofo. O coelho branco fofo combinado com fotos de pernas de jade brancas, pode-se dizer que o poder de sedução está totalmente ativado. No entanto, King Kong, que terminou de ver a foto, apenas sorriu. Entendo. King Kong já viu todos os tipos de pessoas no quarto de tinta. Mulheres como o número 1 anterior, que são presunçosas e querem enganar para obter suprimentos, são ainda mais numerosas. Ela já sabia como lidar com esse tipo de pessoa, então King Kong torceu você com força, encontrando um bom ângulo. Um leve toque, clique em enviar. Ela respondeu. Rápido, veja. Qian Yi e Shen Xiaolin ainda estão sorrindo presunçosamente. Em sua mente, ela já havia imaginado o que aconteceria depois. A linha de palavras que King Kong enviou em seguida fez seus lábios se contraírem. Eu não gosto de mulheres que parecem jovens demais, e minha esposa certamente se importaria. Dito isso, King Kong também não se esqueceu de enviar um emoji de autodepreciação sorrindo. Mas foi essa expressão comum que Qian Yi e Shen Xiaolin viram depois. Que simultaneamente respiraram fundo, e os rostos de ambos se distorceram em uma velocidade visível a olho nu. O quê? Qian Yi quase gritou essas duas palavras em um tom trêmulo, e Shen Xiaolin ao lado mostrou uma expressão inacreditável. Que piada, eu sou muito pequena. Enquanto gritava, Shen Xiaolin apertou com força e olhou, e Shen Xiaolin ao lado mostrou uma expressão inacreditável. Que piada, eu sou muito pequena. Enquanto gritava, Shen Xiaolin apertou um pouco a si mesma, embora não se comparasse ao desfiladeiro na foto. Pelo menos era competitivo. Ah, que raiva, esse King Kong. Esse King Kong realmente se atreve a zombar de mim? Ela realmente acha que pode fazer o que quiser só porque tem alguns suprimentos? Ela está sonhando. Depois de dizer isso, Qian Yi fez uma expressão de raiva que não conseguia ver King Kong, e Shen Xiaolin do outro lado também cerrou os punhos, rangendo os dentes e repetindo, esse cara é realmente um cara de baixo nível. Não é à toa que foi dispensado por Yi no começo. Yi, não fique brava. Não tem outro lambibotas? Ela parece ter criado um grupo de esquadrão Moshi. Todas aquelas pessoas que foram coagidas por Among ontem entraram. Tantos de nós reunidos. Certamente vamos derrubar a parede de King Kong. Haverá um tempo em que ela vai nos implorar. Falando nisso, Shen Xiaolin ergueu o queixo com particular orgulho. Como se entrar no grupo do esquadrão Moshi fosse uma coisa gloriosa. Na verdade, é apenas um grupo de WeChat formado por sobreviventes que tem medo da morte. Mas, por outro lado, ao ouvir as palavras Among, o corpo de Qian Yi ainda não pôde deixar de tremer. Ela e Shen Xiaolin foram sequestradas por Among ontem. Uma dúzia de bandidos estavam todos olhando para eles com avidez. Se não fosse por King Kong ter agido, as duas teriam encontrado um destino cruel naquela noite. Então, aqueles jovens que foram coagidos por Among, onde eles teriam a capacidade de protegê-la? Aos olhos de Qian Yi, eles são todos inúteis. Afinal, é muito melhor ter King Kong com casa, arma e suprimentos. Ou devo perguntar novamente o que é? Após um momento de hesitação, Qian Yi pegou o celular novamente, ainda com um pouco de raiva no rosto. Mas para ter a vila e os suprimentos, ela só podia agir de má vontade. Está tudo bem, Kong Ge. Você poderia simplesmente contar para a irmã? Minha melhor amiga e eu não temos para onde ir, por favor. Depois de digitar essa frase, Qian Yi ainda adicionou uma expressão lamentável, ainda confiante em seu coração. Porque quando ela diz as coisas até este ponto, nenhum homem consegue recusar, mas muito rapidamente. Uma nova resposta apareceu no WeChat, era a resposta sem emoção de King Kong. Não tenho interesse. Minha esposa acordou, vou preparar o café da manhã para ela, tchau. Depois de dizer isso, Qian Yi de repente respirou fundo e então gritou furiosamente. Não seja cara de pau, espere só para ver. Do outro lado, você abre os olhos preguiçosamente e percebe que King Kong está olhando para você com um olhar carinhoso, e sua mão está constantemente acalmando seu cabelo. Embora você ainda se sinta estranha por dentro, esse abraço caloroso faz você se sentir segura. Talvez não seja ruim? Você pensou silenciosamente em seu coração, mas rapidamente balançou a cabeça com firmeza. Não se deixe enganar pelas aparências, eu devo encontrar uma maneira de voltar a ser como era e me tornar forte. Quanto ao agora,
Vou fingir por enquanto, para que ele não me intimide novamente. Pensando nisso, você faz uma cara dócil e fofa, piscando para King Kong. Enquanto diz fofamente, por alguma razão, suas bochechas coram levemente. Você deveria odiar isso, você deveria estar irritada com esse tratamento humilhante. Mas por que você está se sentindo tão bem? Coma rápido, depois que terminarmos, vamos partir. 1 hora depois, King Kong enfiou o pão na boca desordenadamente, enquanto terminava de comer um pedaço de pão. Ele já estava parado na escada, verificando suas armas, e do outro lado. Você, que ainda está tomando café da manhã na mesa, mostra uma expressão muito satisfeita, semicerrando os olhos e sorrindo maliciosamente. Muito feliz, porque hoje, você finalmente nesta casa obteve direitos humanos, vestiu roupas decentes, colete preto, casaco branco, calças de moletom, além de tênis branco bonitos e duráveis. Que fofura! Esses bracinhos e perninhas são tão lindos. Que corpo incrível! Enquanto come o café da manhã, você estica os braços, admirando suas mãozinhas. Quanto ao porquê de você estar vestindo roupas tão leves, só posso dizer que King Kong teve um momento de consciência. Coma logo, olhando para você à mesa, balançando os sapatos. King Kong começou a apressá-lo com alguma impaciência, e agora, ao ouvir as ordens de King Kong, você não tem mais a coragem de quando se conheceram, mas, ao contrário, exibe um sorriso presunçoso, enquanto ele toca suas bochechas. Comer requer mastigar devagar e com cuidado. Veja como você come rápido. A comida não será totalmente digerida no estômago. Não seria um desperdício? Que monte de desculpas esfarrapadas! Comendo o café da manhã e falando tanta besteira. Bem quando ele dizia isso, o celular de King Kong tocou de repente. De qualquer forma, ele tem que esperar você terminar de comer. King Kong simplesmente se jogou no sofá e começou a mexer no celular. E ele fazendo isso, você imediatamente mostra uma expressão curiosa. O que você está vendo? Há algum aviso do governo depois que a internet voltou? Você está olhando para o celular desde de manhã, não está? Alguém do grupo do prédio me puxou para um grupo no WeChat. Ao ouvir isso, a curiosidade em seus olhos aumentou ainda mais. Então você caminhou até o sofá, ajoelhou-se ao lado e olhou para o celular de King Kong. Que grupo interessante! Deixe-me ver! Você pediu. King Kong naturalmente levantou a mão e ergueu o celular. O conteúdo do celular no primeiro olhar que você teve. Já o deixou um pouco desconfortável. Chat em grupo. Associação de Sobrevivência do Distrito de Longjiang. A unidade 101 do edifício 3 disse, por favor, mudem seus apelidos para a localização de sua residência e nome. Para facilitar aos líderes a contagem da quantidade de comida, do número de pessoas em casa. E a situação dos remédios também precisa ser relatada. Sejam únicos. Obrigado a todos. Recém-chegado, mude seu nome logo. Rápido! O chefão da associação no grupo, como um líder, apontava e ordenava aos sobreviventes. O tom superior fez você pensar por um momento que havia entrado no grupo da empresa de alguém por engano. Isso deixou muito intrigado e ele perguntou, o que eles estão fazendo? Criar um grupo é útil? Claro que não. King Kong respondeu inexpressivamente, com um toque de desprezo em suas palavras. Esses líderes da associação, especialmente aquele chamado Liao, afirmam ter se conectado com o governo. E então, sob esse nome, enganam outras informações de sobreviventes que não querem se aventurar. Por que você pisca os olhos? Mas logo ele franziu a testa de novo. Mas como você sabe? Bobagem, eu renasci. King Kong revirou os olhos sem palavras. No máximo em 2 meses, esta associação e a gangue Dragão Negro se fundirão. É que nesta vida, eu dei a cara aos membros principais da gangue Dragão Negro, então como isso se desenvolverá a seguir? Eu não sei. Então, por que você se importa com esse grupo de pessoas? Deixe-os brincar sozinhos. Não é meu, foi Qian Yi quem me atraiu. Os dois apenas tiveram uma conversa comum. Ninguém levou a sério os assuntos da associação, mas por alguma razão. Quando King Kong pronunciou cuidadosamente as palavras Qian Yi, seus olhos se estreitaram lentamente. Então, inexplicavelmente, ele aproximou a boca do ouvido de King Kong e perguntou misteriosamente. Quem é Qian Yi? O quê? O corpo de King Kong estremeceu de repente. Não sei se era minha ilusão, mas por um momento, ele pareceu sentir uma intenção assassina fria. Essa opressão insondável era exatamente a mesma da aura da demônio assassina da vida anterior. Mas olhando para trás, descobri que você ainda tinha aquela aparência adorável, sorrindo docemente.
Então ele apenas coçou as bochechas e explicou casualmente, uma mulher que conhecia há muito tempo. Depois de ver ontem que eu matei Anon, ela quis vir morar comigo, mas depois de ser rejeitada por mim. Estima-se que ela ficou furiosa, então ela me puxou para o grupo, querendo que os membros da associação dividam meus suprimentos. Enquanto falava, King Kong observava sua reação. Parecia querer confirmar se a intenção assassina agora era real, mas o resultado foi: você não mostrou nenhuma expressão estranha, apenas fez beicinho, revelando um pouco de infelicidade. Então pegue o telefone e diga para si mesmo, esse tipo de mulher deveria ser deletada. Deixe-me ajudá-lo. Sim, eles mencionaram você de novo. O que eles mencionaram de mim? Ao ouvir suas palavras, King Kong, que estava deitado, não pôde deixar de ficar curioso. Quando os dois pegaram seus telefones e deram uma olhada, nomes familiares realmente apareceram novamente. O recém-chegado que o presidente Liao do Edifício 2, Unidade 1, 302 mencionou, sou eu. É o King Kong que mencionei a você. Ele tem muitos suprimentos em casa, muitos mesmos, King Kong. Saia rápido. Você tem tantos suprimentos. Por que não divide com todos? As condições estão tão tensas agora, os suprimentos devem ser compartilhados. King Kong é tão gentil. Ele definitivamente não vai ficar de braços cruzados enquanto todos sofrem, certo? Essa mulher é irritante. As primeiras frases ignoram os suprimentos. A linguagem irritante de Charlie Shah é irritante. Você sente o quão duros seus punhos estão? Mas olhando para as palavras de Qian Yi, King Kong apenas sorriu desdenhosamente. Que vadia interesseira. Incapaz de ver a situação claramente, ela me vendeu com algumas palavras. Sem cérebro. King Kong, que está acostumado com a natureza humana do apocalipse, não se importa nem um pouco com pessoas como Qian Yi. Em sua opinião, no apocalipse, apenas força e poder são o padrão para medir o valor de uma pessoa. Não importa o quão bonita uma mulher seja. Se ela for apenas um vaso com uma bela aparência, ela acabará se tornando um brinquedo para homens, como Qian Yi. Contando com sua beleza, ela aponta o dedo para os outros. King Kong nem precisa fazer nada. Em 1 ou 2 meses, alguém naturalmente irá cuidar dela. Enquanto isso, outros sobreviventes no poder também estão começando a ficar ativos. Sem surpresas, todos os comentários são direcionados a King Kong. Fazer tanta fumaça, você não tem medo de atrair zumbis? Você não tem consciência pública? Saia e me explique. Diga menos algumas palavras. Ele tem uma arma em casa. Ontem, Among foi morto por King Kong. Edifício 2, Unidade 2, 601. San Jiamin retirou uma pequena mensagem. Olhando para aquele San Jiamin retirando a mensagem rapidamente. Você, Zhu Shi, não conseguiu evitar rir. King Kong estava acariciando a cabeça de sua esposa despreocupadamente. Mas quem diria que no segundo seguinte, o presidente da associação, Liao, apareceu novamente. Mesmo sabendo que King Kong tinha uma arma, ele ainda usou um tom pretensioso para enviar uma mensagem de voz persuadindo King Kong, Xiao Qin. Eu vi tudo que os membros do grupo disseram agora há pouco. Recebi muitas mensagens privadas também. Você tem muitas latas em casa, certo? Olha que coincidência, os supermercados e lojas de departamento próximos foram todos ocupados por zumbis. Temos nos organizado algumas vezes nos últimos 2 dias, mas não conseguimos nenhum suprimento. Agora é o momento crítico para a sobrevivência da comunidade. Devemos ter uma visão geral e unidade e assistência mútua. Seria bom se Xiao Qin pudesse dar uma mãozinha. Entregue seus suprimentos, deixe comida suficiente para cerca de 1 semana e deve ser suficiente. Concordamos em armazenar o excesso para sua segurança. O que você acha? Depois de dizer isso, Liao também enviou um emoji de aperto de mão na mensagem de voz. King Kong nem teve a chance de recusar, mas, por outro lado, você, depois de ouvir esta mensagem de voz, teve quase a mesma reação que King Kong, com os olhos cheios de dúvida e os cantos da boca ligeiramente crispados. O jeito que você olha para o telefone é como se estivesse olhando para um idiota. Então, depois de um momento de silêncio, King Kong só conseguiu esfregar as têmporas e disse com uma leve dor de cabeça, vamos sair. Se eu não sair para matar zumbis, sinto que vou ser incomodado até a morte. Eu não quero. Espere um pouco. Vendo a expressão impotente no rosto de King Kong, você rapidamente acenou com a mão para interrompê-lo. Ao mesmo tempo, um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Então você de repente levantou seu telefone e caiu nos braços de King Kong.
Enquanto apontava o dedo do meio para a câmera, tirei uma foto de mim mesmo. Clique. Com o som do telefone tirando uma foto, o homem bonito e charmoso torce sua linda e adorável esposa. Então você enviou a foto e respondeu no grupo com o WeChat de King Kong. Olá. Este Sr. Lee, que tem medo de matar zumbi sozinho e gosta de rezar para as pessoas, minha esposa disse para ir para Nia.